Josué capítulo 10, a partir do versículo de número 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E ele disse aos olhos de todos os israelitas: sol detenha-te em Gibeão, e tu, lua, no vale do Aijalon. E o sol então se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não é o que está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase por um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois. Pois ouvindo o Senhor a oração, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Irmãos, para mim, esse texto que nós acabamos de ler, ele registra um dos maiores atos de sobrenatural que já aconteceu na terra através da oração de um homem. Isso é a minha opinião. Para mim, esse é o maior ato de sobrenatural que já aconteceu na terra pela oração de um homem. O que esse texto diz é que Israel estava lutando contra o adversário, ele estava numa peleja contra um exército inimigo. O terreno em que eles estavam ali, nessa batalha, nessa peleja, não era conhecido por eles. E para que eles não fossem derrotados, não poderia escurecer. O dia estava acabando e ia escurecer se eles estão na batalha. E o dia escurece, por eles não conhecerem direito o território, eles poderiam perder. Então diz aqui esse texto que Josué levantou a sua voz em oração e falou assim: sol, fica parado aí, lua, não se mexe do lugar. E ele fez isso, e diz que parou por um dia inteiro o sol. Olha que ato de sobrenatural foi esse que aconteceu. Se nós pararmos para avaliar a vida de Josué, ele foi um homem que ele viveu muitas experiências de sobrenatural. Eu vejo na trajetória de Josué muitas experiências onde Deus fez coisas que são tremendas, coisas que aos nossos olhos nós falamos: como que pode uma coisa dessa? Sabe, existem sonhos que você tem, existem sonhos que nós temos que envolvem a nossa família, que envolvem o nosso futuro, que envolvem o futuro dos nossos filhos, que só se tornarão realidade com um ato sobrenatural de Deus. Existem pessoas que estão aqui hoje, que têm sonhos, que são sonhos grandiosos. São coisas que se você falar com outra pessoa, ela vai falar: você está de brincadeira, está de brincadeira, né? Ah, peraí. Porque só um ato sobrenatural de Deus para que esses sonhos se tornem realidade. E é exatamente com você que eu quero falar hoje. Se você tem um sonho assim, se você tem algo aqui que você tem pensado, que você tem sentido para o ano de 2020, talvez para os próximos anos, se você tem pensado em algo que é só o sobrenatural de Deus para agir, eu tenho certeza que essa palavra Deus separou para você. Só o sobrenatural. O que nós aprendemos aqui com Josué a respeito disso? Eu vejo algumas características sobre a vida de Josué que fez com que ele experimentasse tanto sobrenatural na sua trajetória. E é sobre essas características que nós precisamos absorver. É isso que nós precisamos trazer para a nossa vida, aplicar na nossa vida. É isso que eu vou falar aqui para você, que eu quero trazer como direção para você aplicar nesses últimos dias desse ano. Então vamos avaliar aqui. Primeiro, Josué, ele sempre foi um homem de oração.
Irmãos, não tem como nós experimentarmos um ato sobrenatural de Deus se nós não temos experiência de oração. Se nós não temos tido vida de oração. Eu estava ouvindo um pregador falar essa semana de que ele fez estudos e pesquisas, e de toda a história da igreja, a igreja que menos orou é a igreja da nossa geração. A igreja que menos ora é a igreja da nossa geração. E aí algumas pessoas às vezes falam assim: por que não acontece tanto sobrenatural de Deus? Tanto milagre de Deus na igreja. Por que Deus não está fazendo mais tanto milagre sobrenatural? A pergunta que devemos fazer é: por que nós não temos orado tanto como se deve orar? Se nós queremos experimentar um ato sobrenatural de Deus, vamos precisar, irmãos, de nos unir em oração. Porque é algo que somente Deus pode fazer. E aí, se é algo que somente Deus pode fazer, como que eu vou buscar um montão de outra coisa e esquecer de buscar a Deus? Eu estou chamando você para vir 3 dias para buscar pelo próximo ano, 3 dias onde nós vamos orar juntos, nós vamos liberar palavra profética sobre a sua vida, nós vamos interceder um pela vida do outro. 3 dias. Josué foi esse cara. Ele aprendeu sobre oração no meio da caminhada que ele veio experimentando ao lado de Moisés. Em Êxodo capítulo 17, versículo de número 9, na guerra contra Amaleque, quando o Moisés estava com Arão lá em cima do monte, Arão e Ur, lembra que Moisés levantava a vara e Israel prevalecia, e abaixava a vara e Israel perdia? Quantos lembram aqui disso aqui? O que representava essa vara de Moisés lá no alto do monte? Vara erguida, e vara representava a conexão com o céu, a conexão com Deus. E quando eles conseguiam levantar e erguer a conexão com Deus, Josué estava no campo de batalha e eles prevaleciam. Quando eles abaixavam, eles perdiam. Josué aprendeu isso. Para eu experimentar sobrenatural na minha trajetória, eu preciso ter profunda conexão com Deus, conexão com o Senhor. Josué, ele aprendeu a orar, e ele colocou a sua oração em cada desafio que ele ia enfrentando no meio da sua jornada. E aí essa experiência de colocar a oração em ação em cada desafio, faz ele ter uma loucura dessa, de orar para o sol parar e para a lua parar, não anoitecer. Olha o que diz o versículo de número 14: e não houve dia semelhante a este, nem depois dele, pois ouvindo assim o Senhor a voz de um homem. O sol parou e a lua parou porque Deus ouviu a voz de um homem. Por favor, dê uma incomodada no seu vizinho e pergunta para ele: Deus está ouvindo a sua voz? Existem momentos que a gente precisa colocar diante de Deus e falar: Deus, eu vou rasgar meu coração totalmente agora e buscar como nunca. Jeremias capítulo 29, versículo de número 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Existem momentos, irmãos, na nossa vida, que não dá para fazer aquela oração que nós fazemos, decorada todo dia: Senhor, em nome de Jesus, abençoa minha família, meus filhos, minha casa, meu trabalho, abençoa minha liderança, nananana. Existem momentos na vida que a gente tem que falar: Senhor, vou quebrar o protocolo, e agora eu quero que o Senhor enxergue o profundo do meu coração. É tudo, é tudo. Existem pessoas que estão precisando de fazer isso, de ter um momento assim com Deus. Vamos aproveitar esses 3 dias e você falar: eu vou buscar de todo o coração, de todo,
eu vou me voltar totalmente para o Senhor, porque eu não posso repetir as mesmas lutas que eu experimentei em 2019. Eu preciso romper com as barreiras, eu preciso vencer os desafios. Eu não aguento mais viver dessa maneira como eu vivi. Eu quero experimentar um ano diferente no Senhor. Você se voltar e falar: eu vou entrar de tudo, de todo o coração. A segunda coisa que eu vejo, que fez com que Josué experimentasse o sobrenatural, Josué, ele conseguiu pegar aquele povo difícil, aquele povo complicado, desordenado, ele conseguiu colocar esse povo em ordem. E aí, quando ele consegue colocar o povo em ordem, administrar direitinho o povo, colocando, estava uma bagunça, o povo estava meio que incrédulo, o povo estava meio que murmurador demais, eles estavam meio que bagunçados depois que Moisés partiu. Josué, quando assumiu a liderança, ele consegue colocar o povo em ordem. E quando ele começa a colocar o povo em ordem, Deus começa a manifestar milagres. Sabe, irmãos, existem milagres de sobrenatural que ainda não aconteceram na sua casa, porque você não consegue colocar a sua casa em ordem. Está uma bagunça a sua casa, está uma bagunça o relacionamento de vocês um com o outro, o casamento de vocês está bagunçado. As coisas dentro do lar estão totalmente desconectadas. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é: o que depende de mim, eu vou organizar, colocar ordem. Eu preciso de organizar as coisas na minha casa. Você quer experimentar um sobrenatural de Deus dentro do seu trabalho, na sua empresa, na sua vida profissional, nos negócios que você tem? Coloca em ordem. Tem um monte de coisa bagunçada, você deixou bagunçar tudo. Então você só fala assim: eu preciso de um milagre de Deus. Mas o que depende de você para colocar as coisas em ordem, você precisa fazer. Coloque em ordem aquilo que está bagunçado, e aí você vai ver o sobrenatural de Deus se manifestando. Não tem como Deus trabalhar no meio do caos, no meio da bagunça. Gênesis capítulo de número 1 diz que a terra ela era sem forma e vazia, estava uma bagunça. E aí, no meio do processo da criação, Deus, a primeira coisa que Ele faz é colocar ordem. Colocar ordem. Vamos separar a terra seca do mar. Vamos colocar aqui a luz nesse momento. Vamos colocar ordem. E aí depois Ele começa o processo de criação. E depois de colocar em ordem o máximo que Ele poderia, Ele cria a coroa da sua criação, que é o homem. Ezequiel capítulo 37, quando Ezequiel é conduzido para a visão do vale de ossos secos, um vale de ossos secos bagunçado, desordem. Então a primeira coisa é um vento de Deus soprar para colocar osso, juntar osso com osso, colocar os ossos em ordem. Você está entendendo, irmão, de que existem algumas coisas que para Deus fazer o sobrenatural na sua vida, você vai precisar de colocar isso em ordem? Nós precisamos colocar em ordem a nossa vida espiritual, colocar em ordem a nossa vida ministerial. Você foi chamado por Deus, irmão. Você foi chamada por Deus e está uma bagunça o propósito e o plano de Deus sobre a sua vida. Então, como que você quer experimentar o sobrenatural de Deus se você não consegue colocar em ordem algo que Ele colocou como um chamado sobre você? Você perdeu o controle desse chamado. Então eu vou pegar as rédeas e no que depende de mim eu vou colocar, isso aqui vai ficar no lugar aqui, esse aqui, isso aqui aqui, isso aqui aqui, eu vou colocar em ordem. Terceira coisa que nós aprendemos aqui com Josué, que faz ele ter uma trajetória de sobrenatural. Josué, ele era um camarada que ele obedecia à direção que Deus lhe dava. Tudo que era a direção que Deus lhe dava, ele obedecia. Se você olhar as principais batalhas de Josué, ele quando está diante da batalha, ele consulta a Deus e pergunta a Deus, e Deus dava para ele uma estratégia, uma direção, ele obedecia. Quando ele precisa atravessar o Rio Jordão junto com o povo, um dos primeiros atos depois que ele assume a liderança de Moisés,
Ele quando chega diante do Rio Jordão, Deus, como é que eu vou fazer para atravessar? Então Deus orienta. Você vai precisar de passar os sacerdotes, chegar com os sacerdotes no meio do rio, com a arca, para a arca, e na hora que vocês pararem a arca no meio do rio, as águas vão parar. E Josué faz exatamente como Deus, ele dá a direção. Josué obedece a direção quando eles perdem a batalha contra Ai, por causa do pecado de Acã. Deus falou para Josué: Josué, levanta, para de ficar aí reclamando, vai lá eliminar esse pecado e você volta para batalhar. Então Josué faz. Lembra das muralhas de Jericó? Quantos lembram das muralhas de Jericó? As muralhas de Jericó, elas caem porque quando Josué chega diante dela, ele fala: Deus, o que eu faço? E Deus fala: rodeia a cidade durante 7 dias, no último dia dá 7 voltas e na última volta manda todo mundo gritar. Então olha como é que ele obedece. Sabe, irmão, o que Deus tem falado com você que você não está obedecendo. E eu sei que Deus pode estar falando com você uma loucura, que as pessoas vão dizer que você é maluco de fazer isso. As pessoas vão dizer que você é doida de fazer uma coisa dessa. Pois é, mas a direção de Deus para a gente vem quando é coisa maluca mesmo. Toda dessa direção que Deus deu para Josué é coisa de doido. Você fala: meu Deus do céu, se eu fizer esse negócio, caramba, o que as pessoas vão pensar de mim? Pois é, você não tem que se preocupar com o que as pessoas vão pensar de você. Você tem que se preocupar com o que Deus está pensando de você. Você tem que se preocupar com o milagre que você está esperando lá na frente, com o sonho que você quer que se torne realidade lá na frente. É com isso. É com isso. Então eu quero dizer para você: obedeça a direção de Deus, obedeça. Para de ficar, combatendo contra o Senhor, retrucando contra o Senhor. Quando Jesus aparece para Paulo, fala para Paulo: Paulo, até quando você vai ficar lutando dando soco contra os grilhões? Até quando você vai ficar assim? Tem gente que sabe aqui que está indo na direção contrária de Deus. E fica persistindo e persistindo. E as coisas travam na sua vida, porque você vai persistindo. Então, o sobrenatural de Deus se manifesta quando nós obedecemos a voz dele, mesmo que essa voz pareça loucura. E olha aqui, o quarto ensinamento que nós temos com Josué. Josué experimentou essa trajetória de sobrenatural, porque ele aprendeu a usar o poder da palavra. Ele aprendeu a utilizar o poder da fala. Aqui nessa oração aqui, olha como é que foi a oração dele. A oração dele foi: olha, Deus ouviu a voz dele, mas Deus ouviu a voz dele e ele direcionando a voz para o sol e para a lua. Você está entendendo? A palavra dele liberada sobre uma situação foi recebida por Deus como uma oração de fé. Para pensar nisso. Ele falou: sol detenha-te, lua não saia do lugar. E diz o texto: e Deus ouviu a oração de um homem. Então sabe, para nós experimentarmos o sobrenatural, nós vamos precisar de aprender a utilizar o poder da palavra. Aqui no segundo e no terceiro dia dessa campanha, nós vamos fazer algumas declarações de fé usando o poder da palavra. Nós vamos fazer isso junto, como um exército. Quando o vale de ossos secos, ele se torna um grande exército, foi porque Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, use o poder da palavra, abra a boca e profetiza sobre esses vales. Existem muitas situações na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua vida financeira, que está lá como um vale, parece um cemitério. Você está tentando um tempão ressuscitar aquilo e não consegue. Então eu quero convidar você para nós juntos vamos abrir a boca e vamos profetizar para que o vento de Deus sopre, haja um rebuliço e tudo que está desordenado e bagunçado volte para o lugar e as coisas se levantem e você experimente o melhor ano da tua vida. Aleluia! É isso, irmão, é isso. Precisamos acreditar que a nossa fala
ela produz um resultado. E eu preciso também vigiar, porque a minha fala, ela produz o resultado tanto da manifestação do sobrenatural, como ela, se ela for liberada de maneira errada, ela produz o bloqueio do sobrenatural. Existem pessoas que elas bloqueiam o sobrenatural de Deus quando elas usam o poder da palavra contra elas mesmas. Ela usa o poder da palavra, não vai dar, rapaz, cara, não adianta, comigo não dá. Está muito difícil as coisas, não estou vendo nada acontecer, nada acontece. Ó, terminando mais um ano, ó, nada melhorou, nada. Aí, quando você fala, você atrai isso sobre a sua vida e bloqueia o sobrenatural de Deus de acontecer. Nós precisamos liberar palavras de fé, mesmo que esteja difícil, você vai declarar: eu sei que o Senhor manifestará o poder dele sobre a minha vida, eu sei que Deus vai abrir porta, a bênção está chegando, o milagre virá e não tardará. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, e eu sou um justo que aplico fé. Eu irei experimentar o milagre da realização dos meus maiores e melhores sonhos. Aleluia. É declarar isso. E o quinto ensinamento que nós podemos tirar da vida de Josué para experimentar o sobrenatural. Josué, ele não tinha aliança com o pecado. Se nós olharmos Josué capítulo 7, quando conta a história de Israel perdendo a batalha contra Ai, uma cidade pequenininha, Israel tinha tudo para vencer, mas ele perde aquela batalha, porque dentro do exército de Israel tinha um homem chamado Acã, que estava escondendo um pecado debaixo da sua bagagem, no seu quarto. E aí Josué, quando ele descobre aquilo, a primeira coisa que Deus fala para ele é: tira, elimina o pecado. Ó, Israel está perdendo porque tem pecado escondido aí no meio do arraial. Você sabe, irmão, que para o sobrenatural de Deus acontecer, nós vamos precisar de ser radical com algumas situações que nós sabemos são situações que não agradam a Deus. Precisamos ser radical. Olha, essa atitude de Josué aqui com o pecado de Acã foi radical. Deus mandou tirar e apedrejar, porque aquilo estava causando a derrota. Esse ensinamento aqui traz para nós uma direção para o dia de hoje, de que nós precisamos radicalizar com algumas coisas. Não dá para brincar com algumas coisas. Não dá. Sabe, é decidir, olha, eu vou decidir aqui, nesses 3 dias, eu vou decidir que eu vou ser radical buscando a Deus para Ele me dar força, para eu tirar algumas coisas da minha vida que estão me atrapalhando, algumas coisas que estão emperrando a minha vitória de chegar, impedindo a minha vitória de chegar. Isso nós aprendemos com Josué. Ele não brincou com o pecado, o que estava escondido ele tirou. E eu aprendo com Josué também que ele sabia consertar as coisas quando elas davam, ele sabia acertar as coisas quando elas davam errado, recomeçando de novo. Foi aí o que aconteceu. Eles perderam a batalha para Ai, Josué consertou o que precisava consertar e ele recomeçou. Existem pessoas que estão precisando recomeçar. Talvez é um pouquinho só que está faltando você acertar, um pouquinho. Acerta isso e recomeça. Sem medo de recomeçar, recomeça. Renova a sua aliança com Deus, renove o seu altar com Deus. Josué fazia isso constantemente, renovava a aliança, renovava o altar. E aí quando você renovar a aliança, renovar o altar, você está preparado para experimentar o sobrenatural de Deus, para você viver a realização dos seus sonhos. Oh meu Deus, que maravilha. Quando nós olhamos Josué renovando o altar, aqui ó, eu vou ler com vocês Josué 8, capítulo 8, versículo 30, diz aqui: então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel,
no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel. Josué tinha aprendido a edificar altar. Ele tinha aprendido como Moisés, quando Moisés tinha dado a direção. Ele tinha aprendido com o exemplo de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sabe, nós levantarmos um altar significa renovar os nossos votos, renovar a nossa aliança com o Senhor, renovar a nossa aliança com a nossa família, renovar a minha aliança com a minha igreja local, renovar. Isso é eu fazer um altar. Eu tenho um memorial diante de Deus. Se eu não renovo o altar, eu fico sem memorial. E aí o sobrenatural não acontece. Eu quero, nesse momento, eu quero fazer uma oração com você, por questões que só um sobrenatural de Deus para resolver. Pastor, eu estou com um sonho, eu estou com um desafio, eu estou com somente o sobrenatural de Deus para poder me abençoar. Eu quero orar com você sobre isso, quero pedir para você ficar de pé. Nosso irmão Paulo Roberto, ele deu um testemunho de que apareceu um tumor no cérebro dele. E Deus falou com ele aqui, ó, falou com ele: confia porque eu vou curar você. Aqui agora, nesse exato momento, Deus está falando com algumas pessoas sobre algo muito sério que você está precisando resolver na vida. Não é a minha voz, você está ouvindo a voz de Deus. E Deus está dando para você uma estratégia. Deus está dando para você uma direção. Deus está dando para você uma palavra para que você confie nele. Você estava sentado no momento dessa pregação, você começou a ouvir algumas coisas, a passar algumas coisas aqui no seu pensamento. O que é isso? É Deus falando com você. É Deus falando com você.